Fala pessoal, tudo bem? Bombeiro Andrade aqui com vocês. Hoje eu vou falar como eu ingressei na corporação, contar para vocês como foi a minha trajetória, como foi todo o percurso aí para entrar na corporação, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Eu sou filho de policial militar, meu pai serviu 30 anos na Polícia Militar. Metade da carreira foi na atividade de policiamento e a outra metade foi no bombeiro. Então eu desde criança vi o meu pai fardado dentro de casa. Meu pai levava eu para visitar os quartéis, enfim. Então eu já tive esse contato desde criança. E fui crescendo. Na minha adolescência eu tive um afastamento do meu pai, no convívio. Meu pai e minha mãe se separaram, então eu perdi um pouco a proximidade com meu pai. E meu pai nunca me incentivou, Aí com 18 anos tive a oportunidade ali de fazer faculdade. Eu não entrei, não servi o exército, 18 anos eu fui dispensado e fiz a faculdade. E no final ali da faculdade, eu estava com uns 23 anos, comecei a prestar alguns concursos, escrevente, agente penitenciário, e resolvi também prestar da Polícia Militar. Porém, eu olhava para mim, meu estilo de vida, não achava que eu ia me adaptar ao serviço militar. Porém, eu resolvi fazer mesmo assim. Ali eu estava querendo uma estabilidade financeira. Lógico também que, acima de tudo ali, eu sempre gostei do bombeiro. Ver meu pai exercendo a atividade de bombeiro, e ali criou uma paixão, assim, um desejo. Porém, devido a todo esse processo aí na minha vida, a faculdade e tudo, eu não ingressei logo de imediato. Não surgiu interesse ali com 18 anos, vou fazer o concurso, não. Porém, era engraçado até, eu lembro de algumas, assim, vem algumas coisas na memória, por exemplo, eu lembro que eu comprei uma sunga vermelha, aí minha mãe, por que vermelha, filho? Mas, não, porque um dia eu vou ser bombeiro ainda, sabe? Então eu tinha aquele desejo. Porém, foi quando eu prestei esses concursos e não me preparei. Era uma época como eu estava estudando, então eu comecei a fazer concurso um atrás do outro. Só olhava lá o que ia cair só. E aí eu prestei o concurso da Polícia Militar uma vez só. Não fui chamado na primeira chamada. Tirei uma nota boa, fui aprovado. Olhei a nota do concurso anterior. A média tinha sido de corte do concurso anterior 7,5. Eu fiquei com 8 em alguma coisa. Então eu falei, tô dentro. Porém a nota de corte desse concurso foi acima e não me chamou. Eu falei, não é pra ser, Eu entendo que a gente tem que fazer a nossa parte e o Senhor vai abrindo as portas, direcionando. Então eu fiquei bem tranquilo, falei, não é pra ser. Porém, eu me lembro que eu estava trabalhando no escritório, e aí quando eu fui abrir a caixa de e-mail, foi quando eu vi um e-mail ali da VUNESP, segunda chamada, convocação. Falei, nossa, não acredito, por acaso. E eu lembro que tinha que se apresentar lá depois de uma semana, coisa bem rápida. Então, na época eu avisei isso, minha mãe e minha esposa, e fui lá e tinha que já fazer o TAF. Eu sempre tive um condicionamento físico em dia, então não tive muita dificuldade. Peguei lá exatamente a tabela do TAF, para ver como que eu me saía em relação ao TAF, e eu sei que foi super bem, então fui super tranquilo. Aí fui lá na Escola de Educação Física, fiz o TAF, passei sem novidade. Aí todo aquele processo, depois eu acho que foi o exame médico. Fui lá, me apresentei no exame médico, HPM, sem novidade, não tinha nenhum problema assim, aparente. Tatuagem, na época não permitia tatuagem, eu tinha uma tatuagem só no pé. Beleza, fiz o TAF, fiz o exame médico e tinha o psicológico. Psicológico eram 2 etapas. Fui lá, onde todo mundo fica ansioso, todo mundo fica nervoso, preocupado na verdade com o psicológico, porque a verdade é que chama lá na turma lá de 80, reprova 50, 60, Então o número de reprovação é muito grande. Porém, eu nem cheguei a ver muitas coisas na internet. Eu fiquei bem tranquilo. Querendo ou não, no edital lá tem um perfil do policial militar. Então eu achava que eu me enquadrava naquilo. Fui lá, vou fazer bem tranquilo. Passei e depois teve a entrevista. Na entrevista também fui lá. Ela fez algumas perguntas. Eu fui bem direto também, não fiquei querendo puxar assunto, querendo mostrar muita coisa. O que ela me perguntava eu respondia, passei. Aí depois tem o toxicológico, se não me engano,
porque é tranquilo, né? Não teria nenhum problema com isso. Depois fez a investigação social, entreguei meus documentos, né? É a hora que você tem que preencher lá muita coisa, todos os endereços, por onde você morou, onde você estudou, enfim, preenchi todo o histórico lá e entreguei, né? Porém, todo esse período aí é demorado, né? Eu acho que demorou uns 6 meses, todo esse processo aí, desde do TAF, enfim. Então você tem que segurar um pouco a ansiedade, né? Muitas vezes você está no emprego e, né, quer sair dele já, enfim, tá naquela insegurança, né? Mas você tem que ficar tranquilo. Fui lá, fiquei aguardando, fui aprovado, aí depois chama para orientação, para tomar posse, né? Fui lá, aí você já fica bem tranquilo que depois da investigação, né, você é aprovado, praticamente você já está dentro, né? Tomei posse, nem acreditava, porque eu nem esperava, né, que ia entrar na Polícia Militar. E ao longo desse período, desse processo, a gente vê muita gente que não consegue, né, sendo reprovado, muita gente que às vezes perde o horário lá da apresentação, né, porque você tem que se apresentar lá para o TAF. Eu tenho que estar lá, então às vezes tem alguns imprevistos, então você tem que antecipar tudo isso, né? Se puder ir um dia antes, já vai um dia antes, enfim. Tem gente que de outros estados que vem, né? É muita gente querendo entrar na Polícia Militar. Naquela época já era concorrido. Hoje, 2021, eu vejo que está muito mais, né, concorrido. Você vê que muita gente querendo entrar na Polícia Militar, mas a gente vê muita gente sendo reprovada, né? Você vê que tem gente que está ali já na quarta, quinta vez tentando entrar e não conseguiu, né? Mas tem que persistir porque você vê que são detalhes, são algumas coisas. Eu olhando assim pro meu processo, até que foi tranquilo. Eu fiquei muito tranquilo, né? Devido às circunstâncias, mas a gente sabe que não é fácil. Às vezes o pessoal se prepara anos estudando e às vezes por algumas circunstâncias ou outras, às vezes acaba sendo reprovado, enfim. Mas tem que persistir. Se você tem esse desejo, se você tem esse sonho de entrar na Polícia Militar, corre atrás, se prepara. Hoje em dia tem, né, tantas formas aí, a internet possibilita de você ter tanto conhecimento, tanta informação para se preparar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acredito que você, como candidato, como, né, futuro policial militar, você tem que se preparar ali para fazer a sua parte e, se Deus quiser, né, se for a vontade de Deus, você vai ingressar. Eu acredito também que muitas vezes não é o tempo, né? Às vezes a gente não ingressa na Polícia Militar naquela fase da nossa vida, mas é porque não é o momento. Não que você não tem capacidade, você não tem perfil para ser policial militar. Não, talvez não seja o tempo. Eu olhando para minha vida assim, eu com 18, 19, 20 anos, eu olho que eu era bem imaturo, enfim, eu não teria, acho que, capacidade de entrar na Polícia Militar, né, nessa fase da minha vida. Mas, enfim, tudo aconteceu no tempo certo e graças a Deus eu entrei na Polícia Militar. Eu fiz escola no CPI-1 em São José dos Campos, hoje não tem mais, né, mas naquela época, foi em 2014, fiz escola, né, o básico e o específico no CPI-1. Normalmente o pessoal vai lá para Pirituba, né? Tem as outras também CPA aí que tem outras unidades aí, batalhões, né, que tem escola de formação. Inclusive aqui na minha cidade, em Taubaté, tem um 5º BPMI que tem escola de formação. Inclusive nesse período está tendo escola lá. Então, porém no período quando eu ingressei não tinha. Eu tive que fazer em São José dos Campos, mas 40 minutos daqui, então eu nem fiquei em Laranjeira. Eu retornava todo dia para minha casa. Foi bem tranquilo o período de escola. Fiz o básico e naquela época, entre o básico, né, que são 6 meses, depois 6 meses específico. Entre o básico e o específico, você tem a oportunidade ali de fazer o TAF, né, para o bombeiro. Porém, ficou aquela incerteza se abriu o TAF ou não e acabou não abrindo. Então, não tive a possibilidade de ir para um bombeiro de imediato. Mas tudo bem, estava feliz, né, a escola foi bem tranquilo, me adaptei super bem à rotina ali né, da escola, tirava notas boas, enfim, fiz a minha parte e fiquei bem classificado ali e fui trabalhar lá no BPMM, que é ali na Casa Verde, na Zona Norte. E por ali eu trabalhei 1 ano.
Fiquei 1 ano trabalhando ali, meu, tem bastante história, aconteceu muita coisa boa, muita coisa ruim. Pensei em sair da polícia, mas isso aí fica para outro vídeo. E é isso aí, galera. Então, essa é a minha história, esse é um pouquinho aí do percurso aí, né, da minha trajetória ali até ingressar na Polícia Militar. Eu acredito que esse vídeo possa ajudar você um pouquinho aí de conhecimento, de informação. E é isso aí. Se você quer entrar na Polícia Militar, se você tem esse desejo, meu, não desanima, corre atrás, se prepara, meu, porque vale a pena. Se tem esse desejo, se você tem isso dentro do teu coração, não deixe, não desiste e corre atrás que você chega lá, beleza? Então é isso aí. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, meu, deixa aí no comentário aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal. Tem várias ocorrências aí do Corpo de Bombeiro, né? É onde eu trabalho atualmente. Aproveita para seguir lá no Instagram. Eu compartilho lá o meu dia a dia no Corpo de Bombeiro. Espero ter te ajudado aí de alguma forma. Tamo junto. Até o próximo vídeo.